O Espírito Santo é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não existem três deuses, é apenas um, manifestando em três maneiras: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Alguns disseram que o Espírito Santo é apenas uma emanação do Pai, mas para descrevê-lo, Jesus usou o pronome pessoal. Eu enviarei outro Consolador e ele permanecerá contigo para sempre. Ele usou o pronome pessoal para ele muitas vezes, não só uma vez, mas várias. E não se usa um pronome pessoal para uma simples emanação. Você usa a respeito de uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa. Tudo que é feito nessa terra, estipulado pela Trindade desde o primeiro dia, desde o começo, sobre Deus tratando com a humanidade, mesmo antes do homem ser criado. E diz que o Senhor se movia, o Espírito Santo se movia sobre esse caos que estava sobre esse mundo. É o primeiro capítulo de Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o mover do Espírito Santo sempre é o começo da vida. Eu quero repetir: quando o Espírito Santo começa a mover, então a vida vem sobre a pessoa. O mover do Espírito sempre é o começo da vida. Tudo que é feito nessa terra, pela Trindade, Davi matando a Golias, Israel com sua grande vitória, a abertura do Mar Vermelho, o maná que veio do céu, todas as grandes coisas que foram feitas durante os anos na humanidade aconteceram totalmente através do Espírito Santo, com exceção de uma coisa, e isso é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, ele supervisionou todas as coisas que aconteceram com Jesus. Ele é aquele que diz para Maria, aquela virgem que ia servir de casa ou ventre para o Senhor, para o período de gestação de 9 meses. E o Espírito Santo decretou e falou, e isso aconteceu e existiu. E o Espírito Santo supervisionou o nascimento do Senhor, supervisionou a sua vida, supervisionou o seu ministério, todas as coisas e até mesmo o lugar em que, quando Jesus estava na cruz, pagando preço por os filhos perdidos de Adão e a raça caída, Jesus não morreu até que o Espírito Santo disse a ele quando morrer. Ele foi colocado na cruz às 9 da manhã, naquela hora do sacrifício matinal, e morreu às 3 da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde. E o Espírito Santo ressuscitou a ele dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então Jesus disse: quando eu for embora, quando ele falava com os seus discípulos, eu vou enviar a você um outro Consolador, que vai habitar com você para sempre. Agora o Espírito Santo sempre esteve aqui, mas ele veio em uma nova dimensão, no dia do Pentecoste. Ele é o poder da igreja. E eu quero te dizer, sem o Espírito Santo, pode ser que exista todo tipo de religiosidade, mas nada vai ser feito para Jesus Cristo. Isso aí, pode glorificar o Senhor com palmas.
Eu quero repetir: sem o Espírito Santo, não importa quão religioso aquele homem é, quanta atividade religiosa ele está envolvido, sem o Espírito Santo, nada vai ser feito pelo nosso Senhor. Nada. Escute só. 30 anos, 35 anos atrás, eu e a Francis quase nunca estávamos em casa. Estávamos fazendo alguma cruzada no mundo. Estávamos em Baton Rouge naquela semana e era um sábado de manhã. Bateram na porta. Eu fui atender e ali estava um jovem que eu não conhecia. Eu descobri depois que ele morava umas 4 casas abaixo da minha. E ele tinha jogado para os Tigres de Detroit. Quando eles jogaram a final do campeonato de beisebol, ele chegou a fazer jogos profissionais. E como eu disse, eu não o conhecia. Eu não sabia. Hoje ele está aposentado, mas quando ele estava na minha casa, eu convidei ele para entrar. E eu perguntei: o que eu posso fazer por você? Ele olhou para mim e disse: eu quero o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu disse: glória a Deus. Eu disse: glória a Deus. E ele disse: eu quero o Espírito Santo. E eu orei com ele, eu conversei com ele, expliquei para ele, orei com ele. E eu fiquei um tempo falando, e honestamente eu não me lembro, já faz uns 40 anos. Eu não me lembro se ele recebeu o Espírito naquela manhã ou algum tempo depois. Mas eu sei que ele recebeu. E estávamos de volta aqui em Baton Rouge, eu acho que foi 6 meses, 8 meses depois, e eu o encontrei outra vez. E então, eu podia falar o nome dele aqui, mas não vou. E eu perguntei: como é que estão as coisas? E ele disse: as coisas estão boas demais, meu Deus, eu estou aproveitando a companhia de Deus, nunca vi nada assim, nunca senti nada assim, desde que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu disse: você está indo para a mesma igreja que você ia antes? Foi aqui que começou a brincadeira. Ele era um membro eu não vou falar o nome da igreja. É aqui na cidade. Do primeiro mausoléu. Bem, essa é a verdade. Eu perguntei: você ainda vai para a mesma igreja? Ele disse: não, irmão Swagger, não vou. Ele disse: o pastor me chamou para conversar. E ele falou: senta aí. Eu me assentei ali na sua mesa. E ele disse: Ele disse agora, ele falou o nome dele, falou: estamos contentes que você está aqui, mas desde que você confessou que você recebeu esse Espírito Santo, que te faz orar em outras línguas, pode ser que seja melhor que você vá para uma outra igreja. Então ele riu e disse: irmão Swagger, quando eu estava tentando ficar com todas as meninas, bebia muito, usava drogas o tempo inteiro, eu era bem-vindo. Agora eu sou salvo e amo a Jesus e eles não me querem mais ali. Glória! Alguns de vocês precisam sair desse mausoléu que você se encontra. Um pregador batista, eu vou falar o nome dele, eu não posso, agora eu tenho que falar. Esse foi há muito tempo atrás também, viu? Não tem nada a ver com esse irmão aqui não. A minha secretária disse: o doutor tal e tal está aqui para te ver. E eu disse: quem? Ela disse: o doutor tal e tal, ele é o pastor da 1ª Batista, 3ª, 9ª Batista, não sei, alguma Batista. Eu não quero ser sem educação, mas é assim mesmo, então fica quieta agora. Então,
ela disse assim, eu não o conhecia, eu cumprimentei uma vez, e nós tínhamos que sair da cidade no dia seguinte, estávamos tentando fazer de tudo para completar algumas coisas antes de irmos, e ele se assentou e começamos a falar, ficou à noite, e ele nunca disse o que queria. Então, eu estava sem tempo e chegamos ao ponto que estávamos discutindo o mosquito que estava na parede. Então eu pensei, bem, eu preciso fazer com que ele saia ou que ele entre, um dos dois. E eu perguntei, meu irmão, o que é que você pensa sobre o batismo do Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas? Ele pulou e falou, eu pensei que você nunca ia perguntar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele disse, o Senhor me encheu faz 2 semanas. E ele disse, eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida e nunca fiquei tão feliz. Ele disse, mas o que é que eu faço agora? E essa era a razão dele estar ali. O que é que a minha igreja, ele era pastor de uma grande igreja, o que é que a minha igreja vai falar? E ele disse, eu estava orando e o Senhor me disse para vir ver você. Eu pensei, oh Jesus, eu olhei para ele da melhor maneira que eu conseguia explicar. Eu disse, irmão, faça o que o Senhor te mandar fazer. Glória, 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 glória. Aleluia. Que palavra de sabedoria, hein? Então, ele me cumprimentou, oramos, ele foi embora. 1 mês depois eu vi ele de novo e perguntei, e o que aconteceu? E ele disse, irmão Sueger, ele disse, o domingo depois que eu conversei com o senhor, ele disse, logo depois do culto, uma mulher veio para mim e disse, irmão Smith, esse não era o nome dele, mas disse, irmão Smith, eu não me sinto bem. Ele disse, antes de ver o que eu estava fazendo, eu coloquei minha mão na cabeça dela e comecei a orar para ela em nome de Jesus. E ele disse, irmão, você não faz isso em uma igreja batista. E ele disse que ela caiu para trás e eu comecei a glorificar a Deus e as pessoas começaram a correr e falar, coloque as mãos em mim, põe as mãos sobre mim, põe as mãos sobre mim. Glória a Deus! Ei, alguém aqui precisa glorificar? Ele disse, nós não terminamos o culto até 3 horas da tarde. As pessoas enfileiraram ali no chão, louvando a Deus. Aquela igreja nunca tinha visto algo assim. E eu perguntei então o que foi que os diáconos fizeram. Ele disse, bem, isso é outra coisa. E eu perguntei, eles te pediram para ir embora? Ele disse, não. Eles pararam de pagar minha luz, minha gasolina, tudo. E eu entendi o que estava acontecendo. E eu comecei uma nova igreja aqui na cidade. Louvado seja Deus, aleluia! Quando Jesus começa seu ministério público, não haviam seres humanos, eu li todo o livro que eu pude ler a respeito da encarnação de Cristo, Deus se tornando homem, nenhum homem pode explicar isso. O Criador passou a ser uma criação. Agora, explique isso, tenta definir isso para você mesmo. O Criador passou a ser uma criação. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele criou todas as coisas, e sem Ele nada foi criado. Essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. Nos primeiros 30 anos de sua vida, Ele não pregou sermões, não curou os doentes. Você pode se perguntar por quê? Porque
Originalmente, Deus tinha dito que o sacerdote da tribo de Levi, aquele que deveria ser o Levi, não devia começar como sacerdote até que ele tivesse 30 anos de idade. E quando ele começou seu ministério, pelo menos antes dele começar seu ministério, ele vai até onde João Batista estava batizando no Rio Jordão. Agora a Bíblia não nos diz exatamente aonde no Jordão isso aconteceu, se era perto de Cafarnaum, ou se era perto do outro extremo do país, em Jericó, no Rio Jordão. Isso na verdade não importa onde foi, mas João estava batizando e todo Israel estava indo até ele. Eles nunca tinham visto, observado ou testemunhado o batismo nas águas. Ele não batizava eles para que eles fossem salvos, mas porque eles já estavam salvos. Eles se arrependiam antes do batismo acontecer. E ele olha para cima, e ali está o Filho do Deus vivo, diante dele. E eu quero que você entenda isso. Aqui está Jesus Cristo, que é perfeito. Ele nunca pecou nenhuma vez com palavra, pensamento ou atitude. Criado no lar de um camponês, porque o seu pai adotivo, se é que você pode usar esse termo, era um carpinteiro, e não havia uma classe média no mundo na época de Jesus. As pessoas ou eram muito pobres ou eram muito ricas. Não existia classe média. E ele nasceu e foi criado em um lar de camponeses. A casa em que eles viviam era a mais espartana. Mas em meio a tudo isso, e as vicissitudes de estar crescendo, nenhuma das vezes ele pecou. Nunca. Ele nunca perdeu o temperamento. Ele nunca ergueu a sua voz nervoso. Glória a Deus. Sua vida era perfeita. Você precisa entender, ele fez isso por mim e por você. Ele foi o nosso representante aqui na terra. Oh, glória a Deus! E quando ele caminhava por essa vida sem errar e guardava a lei perfeitamente, ele não fez só por ele mesmo, ele não precisava, não foi por anjos, mas ele fez por mim e por vocês, para que através da fé simples expressada nele, sua perfeição é passada para nós. Glória a Deus! E João não quis batizá-lo. E eu posso entender o porquê. Eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus disse: não, convém cumprir toda a justiça, então me batize, porque ia ser uma figura da sua morte, enterro e ressurreição. Na água, debaixo d'água, fora da água. Agora, no momento que isso acontece, eu li para você, os céus se abriram. E Lucas diz que foi visto. Significa que João Batista viu isso. Outros estando ali, pode ser que tivessem centenas de pessoas, eles viram. Eles viram o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Agora, não diz que o Espírito Santo é uma pomba, diz que ele veio a Jesus, ele veio dentro dele como uma pomba. É a única similaridade que Lucas pôde encontrar para explicar o que aconteceu.
ele foi cheio do Espírito Santo e agora ele podia começar seu ministério. Pare e pense nisso por um momento. Se Jesus Cristo o Filho do Deus vivo. Se Jesus Cristo, que era perfeito, que nunca falhou nem uma vez com palavra, pensamento ou atitude, se ele, antes de começar o seu ministério, teve que ter o Espírito Santo, você entende o valor e a significância do que estamos dizendo? Se ele precisou dele, onde é que isso nos deixa então? Glória a Deus! Eu quero que você entenda isso, eu quero que você entenda. O seu ministério não ia começar, ele não ia orar para nenhum doente, ele não ia pregar nenhuma mensagem, não até que o Espírito Santo viesse até o seu coração e sua vida. Porque mesmo que ele era Deus, ele nunca fez nenhum milagre como sendo Deus. Ele fez aqueles milagres como homem, cheio do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, que ia fazendo bem e curando todos que eram opressos pelo diabo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou tentando fazer com que você entenda que se Jesus teve que ter o Espírito Santo, meu Deus, como é então que nós pensamos que nós podemos ficar sem Ele? Glória a Deus. Alguém disse: você acha que eles vão ser arrebatados sem o Espírito Santo? Eu não ia querer nem sair da minha casa sem o Espírito Santo, quanto mais ser arrebatado. Glória a Deus. Eu estou tentando fazer com que você veja a significância e a importância. Eu acredito que você já está vendo que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é coroado, príncipe da glória, a segunda pessoa da Trindade, se ele precisou do Espírito Santo para ministrar, para tocar vidas e corações, onde é que nós estamos então? Nós precisamos do Espírito Santo. Agora, três anos e meio de ministério, como o mundo nunca viu em sua história. A maioria de vocês não sabe, não importa, mas o Senado em Roma, depois que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eles votaram para fazer dele um Deus. Mas isso na época não valia de muita coisa não.
Até mesmo César era considerado como Deus. Mas eu estou tentando dizer que o seu ministério era de um momento tão grande que seria óbvio, sabe, a cura de toda doença que você pode imaginar e ressuscitar os mortos. E agora ele volta até o fim do seu ministério e ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou dentre os mortos. E a última palavra, Atos capítulo 1, a última palavra que ele dá. Agora, deve ser bem óbvio que a última palavra que uma pessoa dá antes de morrer é de muito valor, não é? Aleluia! Quando meu avô estava morrendo, a última palavra que ele me disse, quando eu perguntei, eu falei: vovô, está tudo bem entre você e Deus? E ele balançou a cabeça: sim. É muito importante. Então, essa é a última palavra de Cristo. Você pode ler, como eu disse, no primeiro capítulo de Atos, para te mostrar a significância do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ordenou que os seus seguidores, não só os discípulos, todos os seus seguidores, ele ordenou que eles, ele não disse eu estou sugerindo, ele não disse eu acho que vocês devem, ele não disse for conveniente, mas a Bíblia diz que ele ordenou que eles fossem para Jerusalém e esperassem pela promessa do Pai. Porque ele disse: vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Me escute, não saia pregando, não saia cantando, não saia testificando a meu respeito, não vá fazer nada até que primeiramente você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Eu estou tentando te fazer ver isso. Olha o tamanho da importância disso. Olha o tamanho da significância disso. Irmão Swagger, eu não sei se eu quero ir para uma igreja onde as pessoas acreditam em orar em línguas. Bem, me desculpa, então você está no lugar errado. Porque nós acreditamos na salvação através do sangue de Jesus. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Nós acreditamos. E ele lhes ordenou, ele não pediu que fossem, ordenou, primeiramente, você vai a Jerusalém e espere pela promessa do Pai. Eu entendo que a maioria dos pregadores dizem que eles estavam no cenáculo, mas eles estavam no templo, no dia de Pentecoste, eles estavam ali junto com os gentios, quando de repente um som de um vento impetuoso veio, glória a Deus, e encheu aquele lugar, e o Espírito de Deus veio sobre várias e várias pessoas que começaram a orar em línguas, na medida que o Espírito de Deus os capacitava. E ele ordenou a eles: quando você é cheio do Espírito, então você pode pregar, então você pode cantar, então você pode testemunhar para as pessoas e evangelizar. Mas até que você seja cheio do Espírito, esqueça, você não vai fazer nada. Eu me lembro quando garoto, começando a pregar, eu e a Francis, isso já faz mais de meio século atrás, eu escutei o irmão Aaron Trotter. Eu não o conhecia nem ouvi falar dele.
eu fui até esse culto específico e ele era o pregador. Só tinham pregadores ali na sua maioria. E ele disse, e eu nunca esqueci aquilo, que se você tocar um berrante, toque com o Espírito Santo. Se você tocar o piano, toque com o Espírito Santo. Se você cantar, cante com o Espírito Santo através das suas cordas vocais. Se você tocar qualquer instrumento, coral, cante com o Espírito Santo. Músicos, toquem com o Espírito Santo quando tocarem. Músicos, cantem com o Espírito Santo quando cantarem. Adoradores, adorem ao Senhor quando o Espírito Santo se mover em você. Louvado seja Deus. Ele ordenou a eles que eles, primeiramente, fossem a Jerusalém e esperassem pela promessa do Pai. Pois vocês vão ser batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. E por último, se a igreja não carregar as marcas do livro de Atos, seja lá o que for, não é bem uma igreja. Vamos repetir isso. A igreja, para que seja uma igreja que Deus reconheça, tem que carregar as marcas do livro de Atos, porque o Espírito Santo foi o que construiu essa igreja sobre Cristo, porque sobre essa rocha construirei a minha igreja. E se a igreja não carrega as marcas do livro de Atos, então seja lá o que isso é, não é a igreja. E quais são essas marcas? Salvação pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Cura divina, de acordo com o poder de Deus. Adoração do Senhor com louvores. Eu posso continuar quando você lê o livro de Atos e ver. Essa igreja não está nem perto do que eu quero que seja, mas glória a Deus, estamos no caminho certo. Pela graça de Deus. Pode glorificar o Senhor com palmas. O poder do Espírito Santo que toca o coração, toca as vidas e dá força à alma, consola o crente. Louvado seja Deus. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto nós ministramos essas simples palavras para esse povo, eu te agradeço pela sua graça, te agradeço pelo seu amor. E Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha se mover sobre toda a alma, todo o coração e toda a vida. Que possa haver uma sede no coração das pessoas, pelo mover e o operar do Teu Espírito. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero te perguntar rapidamente, por favor. Será que tem pessoas aqui? Louvado seja Deus. Existem pessoas aqui que são salvas pelo sangue de Jesus. Você sabe que você é salvo. Me escute, eu quero que você olhe para mim. Você é salvo, você sabe que é salvo. Mas você não é batizado com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Irmão Swagger, eu quero o Espírito Santo. Levante sua mão e vamos ver. Eu não vou te envergonhar. Há um jovem ali. Há mais uma mão ali. Rapidamente. Eu não vou envergonhar você. Estou vendo mais alguém ali. Quantos mais? Estou vendo mais alguém. Outro ali. Levante sua mão. Eu estou vendo você, irmã.
Existem outros, eu estou vendo. Existem outros rapidamente aqui desse lado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. E eu quero que todos vocês que levantaram a mão, eu quero que você venha e fique de pé aqui. Eu quero que os irmãos e a Francis venham também. Eu quero que você venha e fique de pé aqui, de frente para mim. Nesse momento, venha, eu não vou te envergonhar, eu te prometo, é isso mesmo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Me acompanhe aqui, por favor. Well, He will fill your heart today to overflow. Bring your message now to feel. He will fill your heart today to overflow. Nos vemos hoje às 6 da tarde.